Romanos é a palavra de Deus, é a porção da palavra para nós nesta noite, livro de Romanos, depois dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, depois dos evangelhos, Atos e então Romanos. Vamos ler nesta carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava na capital, Roma. Ele não tinha estado lá ainda, havia uma igreja. E ele escreve, lembrando que não se trata do contexto do Vaticano hoje. Roma era uma cidade pagã. Dentro do paganismo, os cultos e as filosofias que nada tinham a ver com a palavra de Deus. Mas havia surgido uma igreja cristã lá, uma pequena igreja diante da população da capital. E um grupo pequeno, e no meio daquele paganismo todo que nada conhecia do Senhor. E esta igreja recebe esta carta do apóstolo Paulo. E nós vamos ler Romanos capítulo 1, e primeiramente, Romanos capítulo 1, quero focar os versos, vamos lá focar nossa leitura a partir do verso 8, neste capítulo, até o verso 13. Romanos 1, 8 a 13. Então, vamos ler esse trecho, depois mais um, capítulo 15. Vamos ler agora, então, primeiramente, no capítulo 1. E agora que a palavra de Deus adentre cada coração aqui, cada coração receba a palavra, e o Senhor abençoe com a sua palavra cada um aqui. Palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo, falando, verso 8. Antes de tudo, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Agora quero ir para o fim já da carta deste livro que ele escreve, no capítulo 15. Vou ler do verso 23 até o verso 29. Romanos 15, 23 a 29. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso, de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. O verso, quero só ler para foco da sua mente, mais uma vez o verso 13, lá no capítulo 1. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los,
mas fui impedido até agora. Já no capítulo 15, quero ler novamente versos 28 e 29, novamente, para o seu foco também. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei à plenitude da bênção de Cristo. Os membros da família lá na fazenda, estavam pedindo o fim, o pescoço do galo, do galinheiro da fazenda. Ninguém aguentava mais o galo. 2 horas antes do sol nascer, ele passou a inventar, a cantar e cantar. 2 horas de escuridão, de noite, quando todos estavam dormindo na casa, e começou a incomodar muito. Não aguentamos mais esse galo, vamos dar um fim nele. O que aconteceu com o senhor galo? Bem, todas as manhãs, quando a primeira luz aparecia no horizonte, o galo despertava, como é próprio do galo, e ele começava o seu cantar. E logo o sol subia no horizonte. E assim foi, e assim foi, e assim foi. Primeiras luzes da manhã ele cantava e lá o sol subia. Mas, nessas coisas que os seres humanos fazem, de troca de horários de verão, um dado momento, o sol estava vindo e se levantando 2 horas mais tarde, segundo o relógio. E a história diz que o galo não entendeu isto e começou a cantar 2 horas antes do sol realmente nascer. Por quê? O galo entendeu, depois de cantar sempre, quando a luz surgia e ver o sol nascer, ele passou a entender que o sol subia porque ele cantava. O canto dele fazia o sol aparecer e subir. E que sem o canto dele, o sol não iria aparecer. Então, na escuridão ainda, ele cantava. Esse galo parece muito comigo e com você na nossa atitude, particularmente em relação ao tempo e à vontade de Deus no tempo. Nós pensamos que nós fazemos o tempo acontecer e que nós controlamos o tempo e a oportunidade. Nós pensamos, depois de o fazer aqui, fazer ali, algumas coisas acontecerem, nós pensamos ou começamos a pensar que o tempo é um negócio sob o nosso controle e as coisas acontecem quando nós queremos, quando nós fazemos ou porque nós fazemos. E daqui um pouco nós estamos com isso na cabeça, e também daqui um pouco nós começamos a sofrer ansiedades, porque começamos a notar que não acontece realmente assim. Ou começamos a exigir que aconteça coisas que não acontecem, como queríamos, no tempo que nós queríamos, e aí nós entramos numa série de problemas. Estamos sempre prontos a fazer as coisas acontecer. Nossas iniciativas imediatistas estão sempre presentes. E consultar o tempo de Deus fica em segundo plano. Deus está aí, Ele vai participar comigo, mas eu é que administro o tempo e quando as coisas acontecem e que tempo acontece. E muitas são as crises e nada poderia estar mais errado. É preciso aprender o tempo, mas o tempo com Deus. Eu e a minha esposa, quando estávamos namorando, e depois também quando entramos para o noivado, tínhamos uma música, um cântico nosso. Era uma música que na época estava em alta, uma música, um cântico que dizia: em seu tempo, Deus faz todas as coisas belas em seu tempo. E na ansiedade do nosso coração de namorados e noivos e querendo chegar ao casamento,
sempre lembrávamos desse cântico, muitas vezes no carro, indo de um lugar para outro, estávamos sintonizados às vezes na rádio ali evangélica, e vinha esse cântico, e nos lembrávamos desse cântico, e cantávamos e procurávamos colocar nosso coração no devido lugar. Em seu tempo, Deus faz todas as coisas belas em seu tempo. Será que entendemos isto? Ou somos mais como aquele galo e estamos sofrendo? Quando nós lemos esses textos, nós estamos lendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Esta é uma carta missiológica, é uma carta que o apóstolo Paulo escreve como um passo na sua estratégia missionária apostólica, isto é, a sua estratégia para levar o evangelho às pessoas. Ele tem um dever, um chamado no seu coração de anunciar o evangelho. E ele faz os seus projetos e as suas viagens. O livro de Atos narra tudo isto. E há esse momento e há esta estratégia quando ele diz que ele quer ir a Roma. Por que ele quer ir a Roma? Porque de Roma ele quer ir além. Então, a igreja de Roma é um trampolim, será um trampolim missionário. Aquela igreja vai ser a igreja base para um novo projeto missionário para regiões que não ouviram o evangelho ainda. Então ele escreve esta carta, que é uma carta missiológica, mas por causa desse propósito, é uma carta teológica também, porque aqui ele discorre nesta carta toda a doutrina cristã, da graça de Deus, porque ele quer que aquela igreja esteja bem fundamentada na verdade do evangelho, na teologia do evangelho, o que é que Deus fez em Cristo por nós, para que seja uma igreja forte e firme como base desta obra para regiões além que não ouviram o evangelho ainda. E então, esta é a carta de Romanos. Não vou nesta noite usar e olhar esta carta na sua mensagem teológica, isto é, sobre o que é o evangelho, o que é que Deus faz, quem é Deus e o que Ele faz em Jesus Cristo. Quero olhar esse aspecto prático da vivência cristã que o apóstolo Paulo vive aqui. E nós ouvimos na leitura ele falando sobre os planos e o projeto dele, que envolve esta visita à igreja em Roma, mas como as coisas não acontecem de forma imediata e nem no tempo ou na hora que ele quer. Não acontece. Ele tem o projeto que ele tem, o plano, mas não acontece como ele quer, na hora que ele quer. O que é que nós aprendemos com a experiência do apóstolo Paulo e com as palavras, então, aqui, que nós lemos nestes versos? O que é que nós aprendemos? O que é que nós aprendemos quando ele diz: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. E agora, no fim da carta, ele diz que parece que chegou o momento, vai se abrir o momento, mas não ainda. Ele precisa primeiro ir a Jerusalém. Há uma outra coisa mais urgente antes da visita a Roma. Então, primeiro eu vou a Jerusalém levar essa oferta e entregar essa oferta. Depois, haverei de passar e visitá-los em Roma. O que é que nós tiramos? O que é que a palavra de Deus tem para mim e para você aqui nesta noite, no ano de 2016, na cidade de Bragança? O que é que temos aqui? Bem, há muita coisa, mas podemos destacar uma. O que é que a palavra de Deus diz a você? Diz: viva com o tempo de Deus. Viva com o tempo de Deus. Somos cristãos, entregamos nossa vida a Deus em Jesus Cristo, nascemos de novo, mas precisamos crescer nesta área, melhorar, quem sabe, e alguns de nós aprender a partir do zero. Estamos no reino de Deus, vivemos com Deus, mas não entendemos ainda completamente que temos que viver com o tempo de Deus. Queremos que Deus viva no nosso tempo. Nós pensamos que nós somos o galo que canta, e que quando canta, o sol se levanta. Não é assim. Não é assim. É o contrário. O galo canta porque o sol se levanta. O galo precisava aprender isto. E eu e você precisamos aprender que as coisas haverão de acontecer, haverão de ser em nossas vidas no tempo de Deus, e não no nosso tempo.
não por causa dos nossos esforços, não porque nós controlamos. É o tempo de Deus. E é isto que nós vemos o apóstolo Paulo demonstrando na sua vida, como ele vivia, e demonstrando como ele vivia, nos mostrando também, então, como é que nós devemos ver a oportunidade e o tempo diante de Deus. Quis visitá-los, fui impedido. O que aconteceu neste impedimento aqui? Não sabemos, mas nós vemos aqui no final, quando lemos no capítulo 15, que um impedimento, pelo menos agora no imediato, é o quê? É a urgência de outros projetos. Primeiro eu preciso fazer isso, depois fazer aquilo. Eu quero ir muito a Roma, mas primeiro eu tenho que ir a Jerusalém. Antes disso, o que mais impediu? Talvez outros projetos, talvez circunstâncias que não estavam prontas ainda, não sabemos. Mas o fato é que, não obstante havia o plano dele missionário, o plano dele de fazer a vontade de Deus, ir a Roma para o projeto missionário, nada poderia estar mais certo do que isto, mas não acontece no imediato. Paulo tem que esperar. Esperar o quê? Esperar o plano de Deus. Tenho sido impedido. Não é que Deus não quer. Não é que ele está fazendo algo errado. Não, era algo que tinha que ser feito. Mas não é ainda o momento de Deus para Paulo. Na minha vida e na sua, precisamos aprender isto. A viver com o tempo de Deus. Eu não disse viver no tempo de Deus, porque na verdade nós todos vivemos no tempo de Deus. O problema é no nosso coração. Então é melhor pensarmos que precisamos aprender a viver com o tempo de Deus. Porque se não aprendemos a viver com o tempo de Deus vai acontecer. Mas nós não estamos vivendo com Ele. E Ele está acontecendo e nós ficamos em desacerto como aquele galo, cheio de ansiedades e conflitos em nós mesmos. As coisas não estão sendo como nós queríamos, no tempo que nós queríamos. Alguém nesta noite sofrendo com isto? Não é o meu tempo, a minha hora, não é como eu queria. E nesta noite a palavra de Deus abençoe a sua vida. E você possa subir mais alto, pensar um pouco mais elevado do que aquele galo, pensar com um entendimento mais amplo. E você possa saber que Deus, o sol, se levanta na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, e a melhor forma, a forma dEle. E você possa viver com isto, alinhado com isto, viver na paz e na certeza da direção do Senhor no tempo dEle. Alguém aqui nesta noite sofrendo com isto, que a palavra de Deus abençoe seu coração, viva com o tempo de Deus. Sabe, o seu tempo pode ser equivocado. O seu tempo pode ser equivocado. O tempo de Deus pode ser totalmente diferente do seu tempo. O apóstolo Paulo pensava em ir, mas não era possível. Não era o tempo certo. Lembre-se, somente porque você acha que é o tempo, não quer dizer que é. Só porque você acha que o sol deve subir, nascer, não quer dizer que é a hora do sol subir e nascer. Nós sabemos que Deus pode nos dizer, olha, o seu tempo está totalmente errado. Nunca vai acontecer isso que você quer que aconteça. Precisamos sondar nosso coração diante do Senhor, pensar nisso e verificar isto. Às vezes Deus há de dizer, quando nós dizemos, este é o tempo, Deus há de dizer, sim, já é o tempo, é mesmo, você está certo, é agora. Deus pode dizer a você o quê? Nunca? Não. Já? Também não. Ele pode dizer depois. Aguarde. E nós temos que aprender a esperar. Se você é como eu sou, você não gosta de esperar. Eu não gosto de esperar. Me irrita esperar. Não gosto de filas. Dizem que o nosso povo gosta de filas. Tem uma fila, ele entra na fila. Eu fujo de filas. E fila que não anda, então, me irrita. Eu penso, quem é o incapacitado que está encarregado de organizar isso aqui?
que não sabe fazer a fila andar. Não temos dificuldade em esperar. Não devemos esperar, claro, as incompetências humanas, mas vamos aprender a esperar no Senhor e com o tempo do Senhor. O seu tempo pode ser equivocado. Hora do seu tempo. Há implicações além do nosso conhecimento, além do conhecimento humano, que não sabemos. Deus sabe. Tal ação feita hoje, do jeito que as coisas estão, vai dar assim. Não é bom. E Deus diz, ainda não. Ainda não. Há implicações. Eu lembro de coisas pelas quais eu orei e não aconteceu. E na época eu não entendi, talvez senti até um pouco chateado com Deus. E hoje olho para trás e entendo plenamente. É bom que Deus não fez daquele jeito. Outras vou entender só lá na glória. Deus tem razões que estão além do conhecimento meu e seu, do conhecimento humano. Deus tem razões que estão além do nosso conhecimento. Então, lembre-se que o seu entendimento do tempo, no seu projeto, no seu plano, pode estar equivocado. Tenha essa humildade diante de Deus. Tempo certo inclui o seu preparo. Muitas vezes Deus está pronto, muitas vezes a situação está pronta, mas você não está pronto ainda. É interessante ver na palavra de Deus como muitas vezes Deus precisou tomar muito tempo para preparar a sua pessoa, o seu servo, o seu mensageiro. A situação estava pronta, Deus estava pronto, mas o mensageiro não estava pronto ainda. E às vezes nós até brigamos com Deus. Lembra-se, por exemplo, da história de Jonas, o profeta Jonas no Velho Testamento. Deus diz a Jonas, Jonas, vai a Nínive pregar a minha mensagem, anunciar aquele povo. Os ninivitas eram um povo pagão terrível, nada conhecido de Deus, eram terríveis, inclusive violentos. Vai lá levar a mensagem para que eles se arrependam. Jonas odiava aquele povo terrível, aquele povo violento. Não quis ir, fugiu. Essa é a história do livro de Jonas, que até conta depois, ele acaba na baleia lá, não é? no peixe, aliás. E Jonas foge. Jonas não consegue entender Deus querer mandar uma mensagem para o povo daquele lá, uma mensagem de oportunidade de arrependimento. Ele ia mandar fogo do céu para eles, não oportunidade de arrependimento. Jonas não entende isso aí, o coração de Deus de graça e misericórdia. E Jonas foge. Não vou para lá. Vou fugir de Deus, dos ninivitas, fugir de todo mundo, para não fazer isso. Aí Deus vai atrás, inclusive tem essa experiência de ser jogado no mar, e vai lá, não é? Ser apanhado por um peixe, e tudo isso. É que Jonas vai e prega, e quando ele prega, todo mundo recebe aquele povo terrível, que eu e você olharia e dizer, esse povo não vai nunca se converter, nunca receberá a mensagem de Deus. Se convertem. Parece que Deus levou mais tempo preparando Jonas do que convertendo aqueles pagãos terríveis. Deus estava pronto, os ninivitas, Deus entendia, estavam prontos para se converter. Mas Jonas, o homem de Deus, não estava pronto. Deus tem trabalho em nos preparar. Tempo certo inclui o seu preparo. Nós queremos isto e aquilo. Será que nós estamos preparados? Sem preparo, a resolução é desastrosa. Se eu não estiver preparado para aquilo, Deus entender que não estou preparado, e Ele me enviar, aquilo que era para ser uma bênção, pode se tornar um desastre. E eu já vi isso muitas vezes, pessoas forçando o tempo de Deus e criando um desastre para eles e para outros. Vi isto já no ministério pastoral. Pessoas forçando, por exemplo, a hora de se tornar pastor de uma igreja, pessoas mais jovens. E aí, ainda sem o preparo, a maturidade suficiente, causaram um estrago na igreja. E já vi outros tipos de situações assim, em relação ao matrimônio. O tempo certo inclui o seu preparo. E nós somos preparados tomando tempo. E Deus pacientemente trabalha conosco no tempo. Sabe, nós temos muita urgência. Deixe-me dizer que a urgência é nossa. Geralmente Deus, se você ler a palavra, você percebe que Deus não tem muita pressa. Nós temos muita pressa. Preciso ter o preparo
para realmente a resolução vir a ser uma boa resolução. E preparo leva tempo. Será que entendemos isso? Preparo leva tempo. Então, o que nós queremos que aconteça num dado tempo, antes desse tempo para acontecer, é preciso um outro tempo, onde nós somos burilados e preparados. Temos que aprender uma porção de coisas antes de chegar lá. Viva com o tempo de Deus. Então aguarde o tempo com as circunstâncias adequadas. Será que eu entendo que eu posso estar preparado, mas as circunstâncias não são adequadas ainda? Nem todo o tempo é adequado para tudo, nós pensamos que é, mas não é. Não é hora ainda de ir, porque as coisas lá não estão na forma que deveriam estar. Não é hora ainda de fazer, porque as coisas não estão ainda onde deveriam estar. A resolução envolve certas condições. Isto e aquilo precisa estar neste ponto, naquele ponto, aquela pessoa, aquele outro, etc. Cada situação exige as suas condições. Cada experiência, cada passo tem certas condições que são precisas. Aguarde o tempo com circunstâncias adequadas. Essas coisas estavam envolvidas todas nessa experiência do apóstolo Paulo, de querer ir à igreja em Roma e não ter podido ir. Ele, circunstâncias, tudo tem que chegar no devido lugar e Deus está olhando tudo isto. Viva com o tempo de Deus e não o seu tempo. Então, descanse no tempo de Deus. Descanse no tempo de Deus. Tem um projeto, põe um calendário para coração voltado para Deus em oração. Pergunte, ó Deus, esse projeto, esse calendário estão como o Senhor entende que deve estar? Ou sou eu que estou montando isso? Se não está, me mostre e eu vou aceitar com muita humildade. Ouça aqueles que Deus coloca no seu caminho, crentes, experientes, que podem lhe dar uma palavra. Deus também usa o aconselhamento dos irmãos para nos falar. Leia a palavra, ore. Consulte a Deus sobre o tempo que você estabeleceu. Procure encontrar o tempo de Deus, viver com o tempo de Deus, para então você descansar no tempo de Deus. Deus nos quer dependentes e humildes dEle, porque nós fomos feitos para isso, e só encontramos nossa realização quando nós estamos humildes e dependentes de Deus. Quando queremos ser Deus e fazermos o sol levantar, quando nós queremos que Ele levante, nós estamos entrando num tremendo engano. Nós não somos Deus, nós não podemos fazer o sol levantar. Nós encontramos nossa realização e nosso equilíbrio quando nós, com muita humildade, entendemos que o tempo é de Deus e procuramos ouvir a voz dEle sobre o devido tempo, e aí encontrar descanso naquele que realmente controla tudo. Descansar no tempo de Deus. O apóstolo Paulo revela isto. O seu projeto está aí, mas ele tem um descanso na hora de Deus, o tempo de Deus. E aí então evite toda amargura e frustração e consequências desastrosas por forçar o momento e o tempo. Não aceito, porque as coisas não são como eu queria. E a amargura toma conta do seu coração. Deus não está fazendo como eu queria, estou amargurado, estou frustrado. Isso lhe faz mal. Isso lhe dá uma condição de vida muito inferior, muito negativa, ruim, mal-estar consigo mesmo. Isso, inclusive, complica você até nos relacionamentos com os outros, quando você passa a ser contaminado pela amargura e frustração. É preciso aprender a descansar no tempo de Deus, consultar o Senhor, humildade e dependência, evitar a amargura e a frustração. Mas este olhar para o tempo de Deus, tentar entender o tempo de Deus, aguardar o tempo de Deus, não quer dizer letargia, inoperância, irresponsabilidade com a vida. O apóstolo Paulo quer visitar Roma,
Mas ele diz, eu tenho sido impedido. Aí o que ele faz então? Ele vai para casa, arruma uma cadeira de balanço, senta e diz, vou ficar aqui até que Deus prepare uma ida minha a Roma. Paulo não foi a Roma, mas enquanto ele não vai a Roma, há muito o que fazer por ali, ele está fazendo. E ele está sendo preparado por Deus. E ele está envolvido com aquilo que Deus diz, agora é o tempo para isto. Agora não é o tempo de ir a Roma, mas era ir para Jerusalém. Então eu vou a Jerusalém. Eu quero ir lá, e lá então se Deus me enviar, lá vai ser ótimo, que Deus confirme e chegue essa hora. Mas se você vai ser lá, seja já aqui, onde você está. Ó Deus, que preparo falta em mim? O que eu preciso buscar, fazer? Meu tempo para o namoro, meu tempo para o matrimônio, o que é que eu estou fazendo para buscar o preparo de Deus na minha vida? Eu quero que Deus abra e me leve a um projeto profissional, uma oportunidade para mim, estou buscando. O que é que eu estou fazendo para me preparar para esta hora? No tempo que Deus me dá para o preparo. O que é que eu estou fazendo tendo meu preparo espiritual? Sim, se Deus me levar para aquela atividade, vai ser um ótimo, sim, mas vou ter alguns desafios, inclusive na minha vida espiritual. Será que também estou me preparando, me fortalecendo na vida com Deus, para quando eu chegar lá? Deus, eu quero passar no vestibular para a universidade. Ótimo, você está se preparando para o vestibular, e mais, você está se preparando espiritualmente, se fortalecendo para quando você cair naquele inferno universitário, você não ser ali derrotado. E aquilo que pode ser uma bênção na sua vida se tornar uma maldição. Assim com todos os nossos projetos. Descanse no tempo de Deus. Descansar no tempo de Deus não quer dizer não fazer nada. Quer dizer estar me preparando e me ocupando com aquilo que é o tempo agora. Descanse. Confie no tempo de Deus. Você confia no tempo de Deus? A sua vida, a sua qualidade de vida vai mudar. Quando você puder descansar. Como que eu descanso? Confiando no tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. E o tempo dele é melhor. Alguém aqui nesta noite sofrendo, ansioso, quem sabe até já frustrado, amargurado com o tempo, a hora, a oportunidade. Descanse no tempo de Deus. Confie no tempo de Deus. Em seu tempo, Deus faz todas as coisas belas em seu tempo. Que assim seja na vida de cada um de nós. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.